O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que réus delatados podem falar depois de delatores na fase final do processo. A repórter Carla Lucena tem os detalhes para a gente. Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. E é exatamente isso. O plenário do STF hoje dedicou mais uma sessão, a terceira, para tratar deste tema e por um placar aí de 7-4. Os ministros decidiram que os delatados podem apresentar as chamadas alegações finais, que é aí a última fase do processo e antecede a sentença condenatória depois da manifestação dos delatores. O Supremo estava julgando um habeas corpus que foi apresentado pelo ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Freitas. Ele veio aqui no Supremo depois que a segunda turma decidiu anular a condenação de Aldemir Bendini, que foi presidente da Petrobras, justamente para voltar para essa fase em que eles podem apresentar as alegações depois dos delatados. Bom, o julgamento hoje foi retomado com o voto do ministro Marco Aurélio. Só que para ele não poderia haver então esses prazos diferentes para delatados e delatores. Ele seguiu então o voto do relator. Vamos ver um trecho. O Supremo não legisla, pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. Bem, olha só, em seguida do voto do ministro Marco Aurélio, votou no habeas corpus o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, e ele seguiu a divergência que foi aberta na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. Para o presidente da Corte, é importante que haja, sim, prazos diferentes para delatores e delatados. No caso do ex-gerente da Petrobras, o ministro considerou que houve constrangimento ilegal, porque o réu tem o direito de contrapor aí todas as acusações que foram feitas contra ele. Vamos ver um trecho do voto do ministro. O direito de defesa constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais, da própria democracia, eu diria, que materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana e, havendo justo receio de serem elas infringidos, deve assumir máxima efetividade na ordem constitucional. Por essas razões, reconheço que em todos os procedimentos penais, é direito do acusado delatado apresentar as alegações finais após o acusado delator. Bom, e olha só, e antes de votar, o presidente do STF fez aí uma defesa do Supremo em relação ao combate à corrupção. O ministro citou que 2 pactos republicanos foram assinados aqui pelo Supremo em 2004 e em 2009 e que esses pactos contribuíram, por exemplo, para a criação de leis importantes para o país, como a lei da transparência e também a lei que fala aí, inclusive, sobre a colaboração premiada, que é um instrumento que vem sendo utilizado para ajudar nas investigações. Vamos ver então o que disse o ministro. Esta Corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoluto, também acompanhou a sessão de hoje do plenário do Supremo. Karina, boa noite. Boa noite, William. Esse julgamento tão esperado hoje foi concluído na sessão de hoje, porém a tese ainda é assunto para voltar na sessão da quinta-feira. Eu diria que a discussão acerca da tese foi a matéria que mais dominou o plenário nessa sessão de quarta-feira. Por quê? Após o voto do ministro Dias Toffoli, na verdade, o ministro Marco Aurélio, que foi o primeiro a votar, e em seguida o ministro Dias Toffoli, que na semana passada já havia adiantado que votaria com a maioria, o ministro Dias Toffoli propôs que nesse caso específico desse habeas corpus, por ser uma matéria inédita que veio ao plenário do Supremo Tribunal Federal,
Não obstante, a segunda turma já tenha decidido sobre esse caso, mas ao plenário, a primeira vez, ele propôs uma tese para que fosse feita uma orientação para que todos os juízes no Brasil pudessem adotar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, levando-se em consideração a teoria dos precedentes para uniformizar uma jurisprudência e também em prol do princípio da segurança jurídica. Mas após ele propor essa tese, houve uma discussão no plenário para saber efetivamente se caberia ou não a formulação de tese em sede de habeas corpus. Isso porque, no Supremo Tribunal Federal, normalmente quando se está em jogo uma discussão sobre a inconstitucionalidade de um dispositivo legal ou uma discussão num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, os ministros firmam uma tese. No controle de constitucionalidade, a tese é importante porque ela vai acabar vinculando os juízes de todo o Brasil que devem seguir essa decisão do Supremo obrigatoriamente. No caso dos recursos extraordinários, a tese é para que aquele entendimento seja aplicado a outros processos que aguardavam essa decisão aqui. No caso concreto, em habeas corpus, normalmente não se tem formulação de tese. E aí o ministro Dias Toffoli passou, então, a votação para os outros ministros para definir: vamos ou não vamos formular uma tese que seja orientadora das balizas que nós fixamos aqui nesse julgamento. Por maioria, ficando vencidos apenas ministro Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que não concordavam com a formulação da tese. A maioria concordou que ela deve ser feita. E já com o adiantado da hora, o ministro suspendeu a sessão para que essa tese, portanto, agora já aprovada a sua formulação, amanhã seja discutida no plenário a partir das 14 horas, quando começa efetivamente o direto do plenário. A gente vai acompanhar tudo aqui na TV Justiça. Então, amanhã à noite você no Jornal da Justiça novamente aqui com a gente. Com certeza, e com a formulação da tese, que espero que a grande expectativa é que ela seja formulada amanhã, exatamente. Obrigado, até amanhã.